Então, a primeira infância de Jesus é o documento 123 do livro de Urântia. Foi aqueles documentos que os intermediários deram para nós prontos, né? Devido às incertezas e ansiedades da estada em Belém, Maria não desmamou a criança até que tivessem chegado com segurança em Alexandria, onde a família era capaz de estabelecer-se com uma vida normal. Viveram com parentes e José foi bastante capaz de sustentar a sua família, pois conseguiu trabalho logo depois de chegarem. Esteve empregado como carpinteiro por vários meses, quando então foi promovido à posição de feitor de um grupo grande de operários de um dos prédios públicos, então em processo de construção. E essa nova experiência deu-lhe a ideia de se transformar em um empreiteiro e construtor depois que eles voltassem para Nazaré. Durante todos esses primeiros anos da infância, em que Jesus era ainda uma criança indefesa, Maria manteve uma vigília longa e constante para que nada acontecesse ao seu filho, que pudesse ameaçar o seu bem-estar ou que de algum modo interferisse na sua futura missão na terra. Nenhuma mãe foi mais devotada ao seu filho. Na casa onde Jesus estava, havia 2 outras crianças aproximadamente da mesma idade. E entre os vizinhos mais imediatos, havia ainda 6 outras cujas idades eram suficientemente próximas da dele, o que os tornavam companheiros adequados nas suas brincadeiras. A princípio, Maria mantinha-se disposta a manter Jesus bem perto de si, temendo que algo pudesse acontecer a ele, que lhe fosse permitido brincar no jardim com as outras crianças. Todavia, com a ajuda dos seus parentes, José conseguiu convencê-la de que, caso isso acontecesse, Jesus ficaria privado da experiência útil de aprender como se ajustar às crianças da sua própria idade. E compreendendo que um programa de resguardo e proteção de tal modo incomum e exagerada poderia levá-lo a tornar-se artificial e, de um certo modo, egocêntrico, Maria, afinal, deu o seu consentimento ao plano de permitir à criança prometida crescer como qualquer outra criança. E, embora tenha obedecido a essa decisão, ela encarregou-se de manter-se sempre vigilante enquanto os pequeninos brincavam perto da casa ou no jardim. Apenas uma mãe afeiçoada pode saber o peso que Maria carregava no seu coração, pensando na segurança do seu filho durante esses anos da primeira infância e meninice. Durante os 2 anos nos quais permaneceram em Alexandria, Jesus desfrutou de boa saúde e continuou crescendo normalmente. Afora uns poucos amigos e parentes, não se contou a ninguém sobre Jesus ser o filho prometido. Um dos parentes de José revelou isso a alguns amigos em Mênfis, descendentes distantes de Equinaton, e eles, com um pequeno grupo de crentes de Alexandria, reuniram-se na casa palaciana dos parentes e benfeitores de José, pouco tempo antes do retorno à Palestina, para dar os melhores votos à família de Nazaré e para prestar os seus respeitos à criança. Nessa ocasião, aqueles amigos reunidos presentearam a Jesus com uma cópia completa da tradução grega das Escrituras dos Hebreus. E isso era uma coisa bastante difícil de acontecer. Era bem raro que uma família possuísse uma cópia dessas Escrituras. Essa cópia das Escrituras Sagradas dos judeus, entretanto, não foi colocada nas mãos de José antes que tivesse ambos, ele e Maria, finalmente recusado o convite dos amigos de Mênfis e de Alexandria para que permanecessem no Egito. Esses crentes insistiram que a criança predestinada seria capaz de exercer sobre o mundo uma influência muito maior, como residente de Alexandria, do que em outro lugar qualquer da Palestina. Essas tentativas de persuasão
atrasaram a partida deles para a Palestina por algum tempo, depois de terem recebido a notícia da morte de Herodes. Herodes que havia mandado matar todas as crianças de até 2 anos. Então José e Maria partiram finalmente de Alexandria em um barco pertencente a Israel, amigo deles, rumo a Jopa, chegando àquele porto no fim de agosto de 4 a.C. Dali, foram diretamente para Belém, onde passaram o mês inteiro de setembro, aconselhando-se com seus amigos e parentes para saber se deviam permanecer lá ou se retornavam para Nazaré. Maria nunca havia abandonado completamente a ideia de que Jesus devesse crescer em Belém, a cidade de Davi. José não acreditava de fato que o filho deles devesse tornar-se um rei libertador de Israel. E isso, sobretudo, por saber não ser ele próprio realmente um descendente de Davi, pois ele era reconhecido como sendo da progênie de Davi, devido ao fato de um dos seus ancestrais ter sido adotado em uma família da linha davídica de descendência. Maria julgava, é claro, que a cidade de Davi fosse o lugar mais apropriado para se criar um novo candidato ao trono de Davi. Mas José preferiu tentar a sorte com Herodes Antipas, que é o filho do Herodes que matou as criancinhas, né? A tentá-la com Arquelau, o irmão dele. E José alimentava um grande temor pela segurança da criança em Belém ou em qualquer outra cidade da Judéia. E supunha que Arquelau estaria mais inclinado a continuar as políticas ameaçadoras do seu pai, Herodes, do que Antipas na Galileia. Então, lembra, Herodes tinha 3 filhos que também se chamavam Herodes. Então, era Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe, se eu não me engano. E Israel, né, era dividido em regiões e cada um deles tomava conta de um lugar. E o Antipas cuidava da Galileia. E ele era mais bonzinho, né, do que Arquelau, que cuidava de toda essa outra parte aqui, inclusive de Belém e de Jerusalém. E além de todas essas razões, José era franco na sua preferência pela Galileia, como um local melhor para criar e educar um menino. Mas foram necessárias 3 semanas para superar as objeções de Maria. Galileia era mais livre, né? Não era tão rígida quanto o resto de Israel. Por volta de 1º de outubro, José havia convencido Maria e todos os amigos de que era melhor que eles voltassem para Nazaré. Assim, no princípio de outubro de 4 a.C., eles foram de Belém para Nazaré, passando por Lida e Citópolis. Eles partiram cedo, em um domingo pela manhã. Maria e o menino montado num burro de carga recém-comprado, enquanto José e 5 parentes acompanhavam-nos a pé. Os parentes de José recusaram a permitir-lhes fazer a viagem a Nazaré sozinhos, porque eles temiam ir para Galiléia por Jerusalém e pelo Vale do Jordão, pois as estradas do oeste não eram de todo seguras para os 2 viajantes sozinhos com uma criança de tenra idade. De volta a Nazaré. No 4º dia da viagem, o grupo chegou ao seu destino em segurança. Eles vieram sem anunciar a casa de Nazaré, que havia sido ocupada durante mais de 3 anos por um dos irmãos casados de José, o qual ficou realmente surpreso ao vê-los. Tão em silêncio haviam eles feito tudo, que nem a família de José, nem a de Maria sabiam, nem mesmo que havia deixado Alexandria. No dia seguinte, o irmão de José mudou-se com a sua família, e pela primeira vez desde o nascimento de Jesus, Maria estabeleceu-se com a sua pequena família e passou a desfrutar da vida na sua própria casa. Em menos de uma semana, José arranjou trabalho como carpinteiro e eles ficaram extremamente felizes.
Jesus estava com cerca de 3 anos e 2 meses de idade, na época em que eles voltaram para Nazaré. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens. Era dono de uma saúde excelente e estava cheio de brincadeiras infantis e de exultação com aquela propriedade onde podia correr e se divertir. Mas sentia muita falta da companhia dos seus amigos de Alexandria. A caminho de Nazaré, José tinha persuadido Maria de que seria pouco prudente fazer com que todos os seus amigos e parentes da Galiléia soubessem que Jesus era uma criança prometida. E concordaram em refrear-se e não mencionar a todos nada sobre tal questão. E ambos permaneceram muito fiéis em manter essa promessa. Todo o 4º ano da vida de Jesus foi um período normal de desenvolvimento físico, mas de uma atividade mental incomum. Nesse meio tempo, Jesus tinha estabelecido uma amizade muito forte com um garoto da sua idade na vizinhança, chamado Jacó. Jesus e Jacó estavam sempre felizes com as suas brincadeiras e cresceram como grandes amigos e companheiros leais. O próximo acontecimento de importância na vida dessa família de Nazaré foi o nascimento do segundo filho, Tiago, nas primeiras horas da manhã de 2 de abril do ano 3 a.C. Jesus ficou emocionado com a ideia de ter um irmão bebê e manteve-se por perto todo o tempo, só para observar as primeiras atividades do bebê. Em meados do verão desse mesmo ano, José construiu uma pequena oficina perto da fonte da cidade e do ponto de parada das caravanas. Depois disso, fez pouquíssimo trabalho de carpinteiro durante o dia. Ele tinha como sócios 2 dos próprios irmãos e vários outros trabalhadores, a quem enviava para trabalhar enquanto permanecia na loja, fazendo juntas de bois e arados e outros trabalhos de madeira. Ele também fazia algum trabalho em couro, como com cordas e lona. E Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividia o seu tempo igualmente entre ajudar a sua mãe nos afazeres domésticos e observar o seu pai trabalhando na oficina. E nos intervalos escutava a conversa e os mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos 4 cantos da terra. Em julho desse ano, um mês antes de Jesus completar 4 anos, uma epidemia de problemas intestinais graves espalhou-se por toda Nazaré, vinda do contato com os viajantes das caravanas. Maria ficou tão alarmada com o vírus ficar exposto a essa epidemia que arrumou as malas de ambos os seus filhos e fugiu para a casa de campo do seu irmão, a muitos quilômetros ao sul de Nazaré, na estrada de Megido, perto de Saripta, e não voltaram a Nazaré durante mais de 2 meses. Jesus teve muito prazer nessa que foi a sua primeira experiência em uma fazenda. 2. O 5º ano, 2 a.C. Pouco mais de 1 ano depois do retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade da sua primeira decisão moral pessoal sincera, e um ajustador do pensamento veio residir nele, uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que havia, algum tempo atrás, servido como Maquiventa Melquisedeque, ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com a encarnação de um ser supramortal, vivendo à semelhança da carne mortal. Esse acontecimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C.
Jesus não esteve mais consciente da vinda do monitor divino do que ficam os milhões e milhões de outras crianças, as quais, antes e depois desse dia, do mesmo modo, têm recebido esses ajustadores do pensamento para residir nas suas mentes e trabalhar pela espiritualização definitiva nas mentes e pela sobrevivência eterna das suas almas imortais. Nesse dia de fevereiro, terminou a supervisão direta e pessoal dos governantes universais, no que estava relacionado à integridade da encarnação infantil de Micael. A partir desse dia, durante todo o desenvolvimento humano da sua encarnação, a guarda de Jesus estava destinada a permanecer sob a confiança desse ajustador residente e dos serafins guardiães agregados, suplementada de tempos em tempos pela ministração dos intermediários designados à execução de certas tarefas definidas, de acordo com a instrução dos seus superiores planetários. Jesus estava com 5 anos de idade em agosto desse mesmo ano, e nós iremos, por isso, referir-nos a este como o seu quinto no calendário ano de vida. Nesse ano, o ano 2 antes de Cristo, pouco mais de um mês antes do seu 5º aniversário, Jesus ficou muito feliz com a vinda da sua irmã Miriam, que nasceu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve uma longa conversa com seu pai a respeito da maneira pela qual vários grupos de coisas vivas nascem neste mundo, como indivíduos separados. A parte mais valiosa da educação inicial de Jesus proveio dos seus pais, por meio das respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixou de cumprir o seu dever e, a duras penas, passava o tempo respondendo às inumerosas perguntas do menino. Desde o momento em que Jesus tinha 5 anos de idade até ter 10 anos, ele foi um ponto de interrogação contínuo. Embora José e Maria não pudessem sempre responder às suas perguntas, nunca deixaram totalmente de falar algo sobre as averiguações dele e de ajudá-lo, de todos os modos possíveis, nos seus esforços para alcançar uma solução satisfatória sobre a questão que a sua mente alerta estava sugerindo. Desde que retornaram a Nazaré, eles vinham tendo uma vida familiar bastante intensa e José estivera especialmente ocupado, construindo a sua nova loja e fazendo com que o seu negócio funcionasse novamente. Tão ocupado que não achara tempo de fazer um berço para Tiago, mas isso foi corrigido muito antes que Miriam nascesse, de modo que ela possuiu um desses de grandes altas, bastante confortável, no qual se aninhar enquanto a família a admirava. E o Jesus menino entrou de coração em todas essas experiências naturais e normais. Ele gostava muito do seu irmão pequeno e da sua irmã bebezinha, e foi de grande ajuda para Maria, cuidando deles. No mundo gentil daqueles dias, havia uns poucos lares que podiam dar a uma criança uma educação intelectual, moral e religiosa melhor do que os lares judeus da Galileia. Os judeus, ali, possuíam um programa sistemático de criar e educar as suas crianças. Eles dividiam a vida de uma criança em 7 estágios. Primeiro, a criança recém-nascida, do 1º até o 8º dia. Segundo, a criança de peito. Terceiro, a criança desmamada. Quarto, o período de dependência da mãe, durante até o fim do 5º ano.
Quinto, o princípio da independência da criança e, para os filhos homens, o pai assumindo a responsabilidade pela sua educação. Sexto, os jovens e as jovens adolescentes. Sétimo, os jovens homens, as jovens mulheres. Era hábito dos judeus da Galileia que a mãe ficasse com a responsabilidade pela instrução da criança até o 5º aniversário. E, então, se a criança fosse um menino, o pai ficaria responsável pela educação dele, daquela época em diante. Nesse ano, portanto, Jesus passaria ao 5º estágio da carreira de uma criança judia na Galileia. E, desse modo, em 21 de agosto do ano 2 a.C., Maria formalmente o entregaria a José para sua instrução posterior. Embora José estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela educação intelectual e religiosa de Jesus, a sua mãe ainda dedicava cuidados com a sua instrução em casa. Ensinaria a ele como conhecer e cuidar das vinhas e das flores que cresciam nas paredes do jardim e rodeavam completamente o terreno da casa. Ela também colocava no terraço da casa o quarto de verão, caixas rasas com areia, nas quais ele fazia mapas e grande parte das suas primeiras práticas em escrever o aramaico, o grego e mais tarde o hebreu. E assim, em pouco tempo, Jesus aprendeu a ler, a escrever, a falar fluentemente essas 3 línguas. Começou com 5 anos, hein? Jesus parecia ser uma criança quase perfeita fisicamente e continuava a fazer progressos normais mental e emocionalmente. Ele teve um leve distúrbio digestivo, a sua primeira doença benigna, na segunda metade desse seu 5º ano, segundo o calendário. Embora José e Maria conversassem frequentemente sobre o futuro do filho primogênito, caso estivesseis lá, irias ter apenas observado o crescimento, no seu tempo e na sua época, de um menino normal, saudável, despreocupado, porém excessivamente ávido de conhecimentos. Os acontecimentos do 6º ano. Com a ajuda da sua mãe, Jesus havia dominado o dialeto da língua aramaica da Galileia. E agora o seu pai começava a ensinar-lhe o grego. Maria conhecia pouco o grego, mas José falava fluentemente tanto o aramaico quanto o grego. O manual para o estudo da língua grega era a cópia das escrituras dos hebreus, uma versão completa da lei e dos profetas, incluindo os salmos, que havia sido presenteada a eles ao deixarem o Egito. Havia apenas 2 cópias completas das escrituras em grego em toda Nazaré, e uma delas, estando na família do carpinteiro, fez da casa de José um local muito procurado e proporcionou a Jesus, à medida que crescia, conhecer uma procissão quase sem fim de estudantes e buscadores sinceros da verdade. Antes que esse ano terminasse, Jesus havia assumido a custódia desse manuscrito de valor inapreciável, tendo-lhe sido dito no seu 6º aniversário que o livro sagrado havia sido um presente dado a ele pelos amigos e parentes de Alexandria. Assim, dentro de pouco tempo, Jesus poderia lê-lo correntemente. 6 anos, já pensou? É. O primeiro grande choque de Jesus na sua vida de menino ocorreu quando ele ainda não tinha 6 anos. Queria parecer ao menino que o seu pai, ou ao menos o seu pai e a sua mãe, juntos, de tudo soubesse. E imaginem, pois, a surpresa desse garoto inquisitivo
quando, ao perguntar ao seu pai sobre a causa de um pequeno terremoto que acabara de ocorrer, escutou de José: Meu filho, eu realmente não sei. Assim começou aquela longa e desconcertante desilusão de Jesus ao descobrir que os seus pais terrenos não eram todos sábios, nem todos conhecedores. O primeiro pensamento de José foi dizer a Jesus que o terremoto havia sido causado por Deus, mas uma reflexão momentânea aconselhou-o no sentido de que essa resposta iria imediatamente causar outras perguntas ainda mais embaraçosas. Mesmo em uma idade tão tenra, era muito difícil responder às perguntas de Jesus sobre os fenômenos físicos ou sociais, dizendo a ele sem pensar que Deus ou que o diabo eram responsáveis. Em harmonia com as crenças predominantes do povo judeu, Jesus estava disposto a aceitar a doutrina dos bons e dos maus espíritos como explicação possível dos fenômenos mentais e espirituais. Mas muito cedo ele começou a duvidar de que essas influências não visíveis pudessem ser responsáveis pelos seus acontecimentos físicos do mundo natural. Então, com 6 anos, ele já tinha um discernimento extraordinário, né? Antes que Jesus tivesse 6 anos de idade, no começo do verão do primeiro ano 1, né? Antes de Não, Cristo. do ano 1 antes de Cristo. Do ano 1 antes de Cristo, Zacarias, Isabel e João, o filho deles, vieram visitar a família de Nazaré. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse que, segundo o que se lembravam, foi o seu primeiro encontro. Embora os visitantes só pudessem ficar por alguns dias, os parentes conversaram sobre muitas coisas, inclusive sobre os planos futuros para os seus filhos. E enquanto se ocupavam com isso, os pequenos brincavam com blocos na areia, na parte de cima da casa, divertindo-se de muitas outras maneiras ao verdadeiro modo dos meninos. Tendo conhecido João, que viera de perto de Jerusalém, Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel e passou a perguntar com detalhes profundos sobre o significado dos ritos do sabá ou sábado, dos sermões na sinagoga e sobre as festas repetidas de comemorações. Seu pai explicou-lhe o significado de todas essas celebrações das estações, a primeira festa e da iluminação festiva do meio do inverno. Durava 8 dias, começando com uma vela na primeira noite e adicionando uma nova a cada noite, e comemorava a consagração do templo depois da restauração dos serviços mosaicos por Judas Macabeu. Em seguida, vinha a do princípio da primavera, a celebração de Purim, a festa de Ester e da libertação de Israel por intermédio dela. Logo viria a Páscoa solene, que os adultos celebravam em Jerusalém. Quando possível, enquanto em casa as crianças lembrar-se-iam de que nenhum pão fermentado deveria ser comido durante toda a semana. Mais tarde vinha a festa das primeiras frutas, a entrada da colheita e, afinal, a mais solene de todas, a festa do Ano Novo, o dia das expiações e propiciações. Embora algumas dessas celebrações e observâncias forem difíceis para a jovem mente de Jesus entender, ele as ponderou seriamente e então aderiu à alegria da festa de tabernáculos, a estação anual de férias de todo o povo judeu, o tempo em que eles acampavam em tendas frondosas e entregavam-se à alegria e prazeres. Durante esse ano, José e Maria tiveram um problema com as orações de Jesus. Ele insistia em falar ao seu Pai Celeste do mesmo modo que falava José, o seu pai terreno. Esse relaxamento do modo mais solene e reverente de comunicação
com a deidade era um tanto desconcertante para os seus pais, especialmente para sua mãe, mas nada o persuadiria a mudar. Ele diria as suas preces exatamente como lhe for ensinado, depois do que ele insistia em ter só uma pequena conversa com o meu pai no céu. Em junho desse ano, José cedeu a loja de Nazaré aos seus irmãos e formalmente começou o seu trabalho como empreiteiro. Antes que o ano terminasse, a renda da família havia mais do que triplicado. Nunca mais, até a morte de José, a família de Nazaré sentiu o aperto da pobreza. A família cresceu e ficou cada vez maior, e eles gastaram muito dinheiro com a educação e as viagens complementares, pois a renda crescente de José manteve-se no ritmo crescente das despesas. Nos poucos anos seguintes, José fez uma quantidade considerável de trabalho em Caná, Belém, da Galileia, Magdala, Naim, Séforis, Cafarnaum e Endor, bem como muitas construções na região de Nazaré. À medida que Tiago crescia o suficiente para ajudar a sua mãe no trabalho da casa e cuidar das crianças mais novas, Jesus fazia viagens frequentes a essas cidades e vilas vizinhas com seu pai. Jesus era um observador aguçado e adquiriu muito conhecimento prático nessas viagens para longe de casa. Estava assiduamente acumulando conhecimentos a respeito do homem e do modo como todos viviam na terra. Nesse ano, Jesus fez grandes progressos, ajustando os seus fortes sentimentos e os seus impulsos vigorosos às demandas da cooperação com a família e com a disciplina do lar. Maria era uma mãe amorosíssima, mas bastante exigente como disciplinadora. De muitos modos, contudo, José exercia um controle maior sobre Jesus, pois era hábito seu assentar-se com o menino e explicar-lhe tudo sobre as razões implícitas, pelas quais havia a necessidade de disciplinar os desejos pessoais em deferência ao bem-estar e à tranquilidade de toda a família. Depois de explicada a situação a Jesus, ele ficava de um modo inteligente, sempre disposto a cooperar com os desejos dos seus pais e com as regras da família. Grande parte do seu tempo disponível, quando sua mãe não precisava da sua ajuda na casa, ele passava estudando as flores e plantas de dia e as estrelas à noite. Ele demonstrou uma tendência inconveniente de deitar de costas e ficar olhando contemplativamente para o céu estrelado até muito depois da hora de dormir, no seu bem ordenado lar em Nazaré. Esse foi, sem dúvida, um ano movimentado na vida de Jesus. No início de janeiro, uma grande tempestade de neve aconteceu na Galileia. A neve caiu até uns 60 centímetros de altura. Foi a neve mais intensa que Jesus viu durante toda a sua vida e uma das maiores de Nazaré em 100 anos. As distrações das crianças judias nos tempos de Jesus eram bastante limitadas. Muito frequentemente, distraíam-se com as coisas mais sérias que observavam os mais velhos fazendo. Eles brincavam muito em casamentos e funerais, cerimônias que tanto presenciavam e que eram tão espetaculares. Elas dançavam e cantavam, mas havia poucos jogos organizados, do modo que as crianças atuais tanto gostam. Jesus, na companhia de um garoto vizinho e mais tarde com seu irmão Tiago, deliciava-se de brincar na esquina afastada da loja de carpintaria da família, onde se divertiam com a serralha e blocos de madeira. Sempre difícil para Jesus era compreender o mal contido em certos tipos de brincadeiras proibidas no sábado, mas nunca deixou de cumprir os desejos dos seus pais. Ele possuía uma capacidade de humor e de brincar que pouca oportunidade de expressão desfrutava nos ambientes daqueles dias e geração, e até a idade de 14 anos, ele esteve alegre e bem-humorado a maior parte do tempo.
Maria mantinha um pombal no topo do estábulo, adjacente à casa, e eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade, que Jesus administrava depois que tirava o dízimo e o entregava ao oficial da sinagoga. O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, a qual levava até o quarto coberto de lona. Aconteceu em julho, durante uma tempestade inesperada de areia vinda do leste. Os ventos quentes, trazendo rajadas de areia fina, via de regra, sopravam durante a estação das chuvas, especialmente em março e abril. Era extraordinário que houvesse esse tipo de tempestade em julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima da casa, brincando, como era o seu hábito, pois, durante grande parte da estação seca, era lá o seu local de brincar. Tendo sido cegado pela areia quando descia as escadas, Jesus caiu. Depois desse acidente, José construiu uma balaustrada em ambos os lados da escada. De nenhum modo esse acidente poderia ter sido impedido. Não era de se acusar as criaturas intermediárias, guardiãs temporais dele, de negligência. O intermediário primário e um secundário haviam sido designados para cuidar do menino. Nem o serafim guardião podia ser acusado. Simplesmente não poderia ter sido evitado. Mas esse leve acidente, tendo ocorrido enquanto José estava em Endor, causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria que ela, agindo de modo pouco sábio, tentou manter Jesus excessivamente perto de si durante alguns meses. Os acidentes materiais, acontecimentos comuns de natureza física, não sofrem interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob circunstâncias normais, apenas as criaturas intermediárias podem intervir nas condições materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandados específicos dos seus superiores. Então, mesmo com a guarda do ajustador, com a guarda dos seres intermediários e do serafim, eles não podiam interferir, é isso? É isso que eu entendi também. É como se ele tivesse que passar pelas experiências terrenas, né? De alguma forma, né? Que é uma coisa normal a todos, né? Exceto, acho que se fosse uma queda mais grave, que pudesse realmente machucá-lo, acho que talvez alguém fizesse alguma coisa. Mas se fosse ficar segurando ele em tudo, daí ia fazer ele um menino Sissi, né? Não pode. Mas é interessante esse parágrafo, porque ele dá bem uma nota de que os seres celestiais não interferem nos nossos acidentes e nas catástrofes que acontecem, elas acontecem naturalmente. Então, às vezes, a gente tem um acidente e escapou do outro ali na frente, a gente fala, olha, esse acidente foi a divina providência que provocou, que fez, né? Na verdade, eles não interferem nisso daí, a não ser, como eles dizem aí, em situações muito excepcionais, obedecendo a ordens superiores, né? Então, é um evento natural da vida e as coisas acontecem mesmo. Nem tudo que acontece na vida da gente é disparado por processos causados pelos seres celestiais, né? E esse foi apenas um de um sem número de tais acidentes menores que sobrevieram na vida desse inquisitivo e aventureiro jovem. Se vós visualizardes a meninice média de um menino e de um jovem bastante ativo, vós tereis uma ideia bastante boa da juventude de Jesus, e serei capazes de imaginar a ansiedade que ele trouxe aos seus pais, particularmente à sua mãe. O quarto membro da família de Nazaré, José, nasceu numa quarta-feira pela manhã, 16 de março do ano 1 depois de Cristo. Os dias de escola em Nazaré.
Jesus agora estava com 7 anos, aquela idade em que se espera que as crianças judias comecem a sua instrução formal nas escolas das sinagogas. E assim, em agosto desse mesmo ano, iniciou a sua movimentada vida escolar em Nazaré. Esse menino era um leitor já fluente e até escrevia e falava 2 línguas, o aramaico e o grego. Não é o meu cachorro, tá? Que está latindo. Uhum. Estava agora para ambientar-se com a tarefa de aprender a ler, escrever e falar a língua hebraica. E Jesus estava realmente ávido pela nova vida escolar que tinha diante de si. Durante 3 anos, até que completasse os 10, frequentou a escola elementar da sinagoga de Nazaré. Nesse período de 3 anos, estudou os rudimentos do livro da lei, como estava registrado na língua hebraica. Durante os 3 anos seguintes, estudou na escola adiantada e memorizou, pelo método de repetir em voz alta, os ensinamentos mais profundos da lei sagrada. Graduou-se nessa escola da sinagoga no seu 13º ano de vida e foi entregue aos seus pais pelos chefes da sinagoga como um instruído filho do mandamento e, doravante, um cidadão responsável da comunidade de Israel, o que lhe impunha assistir à Páscoa em Jerusalém. Consequentemente, ele participou da sua primeira Páscoa naquele ano em companhia do seu pai e da sua mãe. Quer dizer, com 13 anos ele se formou, né? Uhum. Isso. Em Nazaré, os alunos sentavam-se no chão em um semicírculo, enquanto o professor, o Shazam, o oficial da sinagoga, assentava-se de frente para eles. Começando com um livro do Levítico, passavam a estudar os outros livros da lei, seguindo-se o estudo dos profetas e dos salmos. A sinagoga de Nazaré possuía uma cópia completa das escrituras em hebraico. Apenas as escrituras e nada mais eram estudadas antes do 12º ano. Nos meses de verão, as horas da escola eram abreviadas em muito. Muito cedo, Jesus tornou-se um mestre em hebraico. E enquanto jovem ainda, quando acontecia que nenhum visitante proeminente estava de passagem por Nazaré, era-lhe muitas vezes solicitado que lesse as escrituras em hebraico para os fiéis reunidos na sinagoga nos serviços regulares de sábado. Essas escolas das sinagogas, evidentemente, não tinham livros curriculares. Ao ensinar, o Shazam pronunciaria uma afirmação enquanto os alunos repeti-la-iam em uníssono em seguida. Pelo fato de ter acesso aos livros escritos da lei, o estudante aprendia sua lição lendo em voz alta e pela repetição constante. Em seguida, além da sua escolaridade mais formal, Jesus começou a ter contato com a natureza humana dos 4 cantos da terra, pois homens de muitos locais entravam e saíam da loja de reparos do seu pai. Já com um pouco mais de idade, circulava livremente em meio às caravanas, enquanto os seus membros permaneciam perto da fonte para um descanso e para alimentar-se. Por falar fluentemente o grego, Jesus não tinha problemas em conversar com a maioria dos viajantes e condutores das caravanas. Então, lembra, as caravanas passavam ali pela loja lá do Oficina de José, e as que vinham do norte, as que vinham do sul, do leste e oeste. Então, era quase que um ponto central ali. E Jesus falava aramaico, falava hebraico e falava grego. Então, ele adorava as pessoas, né? Adorava conhecer pessoas. Então, ele estava sempre perguntando e questionando e querendo saber de tudo. Ele era quase um investigador. Nazaré era um ponto de parada no caminho das caravanas de Encruzilhada das Rotas e tinha uma grande população de gentios. Ao mesmo tempo em que era bastante conhecida como um centro de interpretação liberal da lei tradicional dos judeus. Na Galileia, os judeus misturavam-se com os gentios, mais livremente
do que era a prática comum na Judéia. E entre os judeus de todas as cidades da Galileia, os de Nazaré eram os mais liberais na interpretação das restrições sociais baseadas nos medos da contaminação pelo contato com os gentios. E essas condições deram origem a um ditado em Jerusalém que era: pode algo de bom vir de Nazaré? Jesus recebeu a sua educação moral e a sua cultura espiritual, principalmente na sua própria casa. Grande parte da sua educação intelectual e teológica ele adquiriu no Shazam. Mas a sua real educação, aquele aparato da mente e do coração para a luta real com os difíceis problemas da vida, ele obteve misturando-se aos seus irmãos homens. Foi essa associação íntima com os seus irmãos humanos, jovens e velhos, judeus e gentios, que lhe proporcionou a oportunidade de conhecer a raça humana. Jesus era altamente educado, no sentido em que, aos humanos, ele os entendia profundamente e os amava com devoção. Durante os seus anos na sinagoga, havia sido um estudante brilhante, tendo uma grande vantagem por ser fluente em 3 línguas. O Shazam de Nazaré, na ocasião em que Jesus terminou o curso na sua escola, observou José que temia que ele próprio tivesse aprendido mais com a pesquisa para responder a Jesus do que havia tido a oportunidade de ensinar ao pequeno. Durante o correr dos seus estudos, Jesus aprendeu muito e se inspirou grandemente nos sermões regulares do sábado na sinagoga. Era costumeiro pedir aos visitantes ilustres que passavam o sábado em Nazaré que tomassem a palavra na sinagoga. À medida que Jesus cresceu, pôde escutar muitos grandes pensadores do mundo judeu expondo seus pontos de vista. E muitos também que eram judeus pouco ortodoxos, pois a sinagoga de Nazaré era um centro avançado e liberal do pensamento e da cultura hebraica. Ao entrar para a escola, aos 7 anos, nessa época os judeus tinham acabado de inaugurar uma lei de educação compulsória, era costume que os alunos escolhessem o seu texto de aniversário, uma espécie de regra dourada a guiá-los durante os seus estudos, e sobre a qual eles tinham, certamente, de dissertar quando da sua graduação aos 13 anos de idade. O texto que Jesus escolheu era do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está comigo, pois o Senhor me ungiu. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Sensacional. Era super apropriado. Nazaré era um dos 24 centros de sacerdócio da nação hebraica. Mas o sacerdócio da Galileia era mais liberal na interpretação das leis tradicionais do que os escribas judeus e os rabinos. E em Nazaré, todos também eram mais liberais com respeito à observância do sábado. Era então costume de José levar Jesus para passear nas tardes de sábado, e uma das caminhadas favoritas deles era subir o alto morro perto da casa, de onde eles podiam ter uma vista panorâmica de toda a Galileia. A noroeste, em dias claros, eles podiam ver a longa cumeira do Monte Carmelo, correndo até o mar. E muitas vezes Jesus ouviu seu pai relatar a história de Elias, um dos primeiros daquela longa linhagem de profetas hebreus que reprovou Raabe e desmascarou os sacerdotes de Baal. Ao norte, subia o pico nevado do Monte Hermon, em um esplendor majestoso que monopolizava a linha do céu quase a 1000 metros de altura. As suas escarpas mais elevadas resplandecendo pelo branco das neves perpétuas.
Ao longe, a leste, eles podiam divisar o Vale do Jordão, e ainda mais longe, os rochosos montes de Moabe. E também ao sul e a leste, quando o sol brilhava sobre os seus paredões de mármore, eles podiam ver as cidades greco-romanas da Decápolis, com os seus anfiteatros e templos pretensiosos. E quando eles voltavam-se para o pôr do sol a oeste, podiam distinguir os barcos velejando no Mediterrâneo distante. De 4 direções, Jesus podia observar os grupos das caravanas enquanto seguiam seus caminhos, entrando e saindo de Nazaré, e ao sul, a planície larga e fértil dos campos de Esdraelon, estendendo-se na direção do monte Gilboa e de Samaria. Quando não escalavam os cumes para ver a paisagem distante, eles passeavam pelos campos e estudavam a natureza e os seus humores variados de acordo com as estações. O primeiro aprendizado de Jesus, à parte aqueles dentro do próprio lar, teve a ver com um contato de reverência e de simpatia com a natureza. Antes dos 8 anos de idade, ele era conhecido de todas as mães e de todos os jovens de Nazaré, que o haviam encontrado e falado com ele na fonte, a qual, não ficando longe da sua casa, era um dos centros sociais de contato e de mexericos para toda a cidade. Nesse ano, Jesus aprendeu a tirar o leite da vaca da família e a tomar conta dos outros animais. Ainda durante esse ano e no ano seguinte, ele também aprendeu a fazer queijo e a tecer. Quando tinha 10 anos de idade, ele já operava o tear com habilidade. E foi nessa época que Jesus e Jacó, um menino vizinho, tornaram-se grandes amigos do ceramista que trabalhava perto da fonte corrente. E enquanto eles observavam os dedos ágeis de Natã moldando a argila sobre a roda, muitas vezes ambos almejavam ser ceramistas quando crescessem. Natã queria muito bem aos garotos e sempre lhes dava argila para brincar. Buscando estimular a sua imaginação criativa, sugeria que fizessem competições de modelagem de vários objetos e animais. O seu 8º ano. Esse foi um ano interessante na escola. Embora Jesus não fosse um estudante fora do comum, ele era um aluno aplicado e pertencia ao primeiro terço mais avançado da classe, fazendo o seu trabalho tão bem que era dispensado de estar presente por 1 semana a cada mês. Essa semana ele usualmente passava com o seu tio pescador nas praias do mar da Galileia, perto de Magdala, ou na fazenda de um outro tio, irmão de sua mãe, a 8 quilômetros ao sul de Nazaré. Embora sua mãe permanecesse excessivamente ansiosa com a sua saúde e segurança, gradativamente acostumou-se a essas viagens para fora de casa. Os tios e as tias de Jesus, todos o amavam muito, tanto que surgiu entre eles uma disputa viva para assegurar a sua companhia nessas visitas mensais, nesse ano e nos anos imediatamente seguintes. A sua primeira semana de estada na fazenda do seu tio desde a infância foi em janeiro desse ano, e sua primeira semana de pescaria no Mar da Galileia aconteceu no mês de maio. Nessa época, Jesus conheceu um professor de matemática de Damasco, e aprendendo algumas técnicas novas com os números, ele dedicou muito do seu tempo às matemáticas durante vários anos. Desenvolveu um senso muito depurado para lidar com os números, distâncias e proporções. Jesus começou a apreciar muito o seu irmão Tiago, e lá pelo fim desse ano, ele havia começado já a ensinar-lhe o alfabeto. Nesse ano, Jesus fez arranjos para trocar produtos de leite por lições de harpa. Tinha um gosto excepcional para tudo da música. Mais tarde, tudo ele fez para promover o interesse pela música vocal entre os seus camaradas mais jovens.
Na época em que tinha 11 anos de idade, ele tocava habilmente a harpa e sentia um grande prazer em entreter a família e os amigos com as suas interpretações extraordinárias e os seus belos improvisos. Jesus continuava a fazer progressos invejáveis na escola, mas as coisas não eram tão fáceis nem para os pais, nem para os professores. Ele continuava a fazer muitas perguntas embaraçosas a respeito da ciência e da religião, e particularmente a respeito da geografia e da astronomia. Ele insistia especialmente em saber por que havia uma estação seca e uma estação chuvosa na Palestina. Repetidamente buscou a explicação para a grande diferença entre as temperaturas de Nazaré e as do Vale do Jordão. Ele simplesmente nunca parou de fazer tais perguntas inteligentes, mas desconcertantes. O seu terceiro irmão, Simão, nasceu em uma sexta-feira à noite, no dia 14 de abril, desse que foi o ano 2 de si. Em fevereiro, Nahor, um dos professores de uma academia de rabinos em Jerusalém, veio a Nazaré para observar Jesus, depois de haver cumprido uma missão semelhante na casa de Zacarias, perto de Jerusalém. Veio a Nazaré por uma sugestão do pai de João, ao mesmo tempo em que, a princípio, ficou um tanto chocado com a franqueza de Jesus e sua maneira pouco convencional de se relacionar com as suas coisas da religião. Ele atribuía isso à distância da Galileia dos centros de ensino e da cultura hebraica, e aconselhou a José e Maria que lhe permitissem levar Jesus consigo a Jerusalém, onde ele poderia ter as vantagens da educação e da instrução do centro da cultura judaica. De um certo modo, Maria ficou persuadida a consentir. Estava convencida de que seu primogênito deveria transformar-se no Messias, o libertador judeu. José ficou hesitante, e mesmo convencido de que Jesus devia crescer e tornar-se um homem do destino, viu-se profundamente incerto quanto a qual devia ser esse destino. No entanto, nunca realmente duvidou de que seu filho iria cumprir uma grande missão na Terra. Quanto mais pensava sobre o conselho de Nahor, mais ele punha em dúvida se era sábio fazer esse estágio como era proposto em Jerusalém. Por causa dessa diferença de opinião entre José e Maria, Nahor pediu permissão para colocar toda a questão para Jesus. Jesus escutou com atenção, conversou com José, com Maria e com o vizinho Jacó, o pedreiro, cujo filho era o seu companheiro favorito. Então, 2 dias mais tarde, disse que, havendo uma tal divergência de opinião entre os seus pais e os conselheiros, e posto que ele próprio não se sentia competente para assumir a responsabilidade por uma tal decisão, por não se sentir tão inclinado nem para uma decisão nem para outra, finalmente, em vista de toda a situação, decidiu conversar com o meu pai que está no céu. E enquanto não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, Jesus sentiu que deveria permanecer em casa com o meu pai e a minha mãe, e acrescentou: eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e de guiar-me de um modo mais seguro do que os estranhos, que enxergam apenas o meu corpo e observam a minha mente de fora, mas dificilmente podem me conhecer de verdade. Todos ficaram maravilhados e Nahor tomou o seu caminho de volta para Jerusalém. E se passaram muitos anos antes que a questão de Jesus ir para longe de casa de novo voltasse a ser levada em consideração. Uau! Uau, foi rápido esse. Eu acho que uma coisa importante que muda bastante daquela época para essa que nós estamos vivendo hoje era o empenho dos pais de educarem os filhos. E gastava muito dinheiro, lembra que até a Lilian ressaltou isso.
Sim, mas independentemente do dinheiro que gastava, os pais davam orientação, compartilhavam da vida dos filhos. Talvez não fosse uma coisa comum para todos os pais, mas os pais de Jesus eram assim, né? E acho que muitos pais da época, judeus, tinham essa preocupação de educar os filhos e prepará-los para o futuro, né? E ensinavam as crianças, colocavam limites, olha, isso pode, isso não pode, faça isso, não faça aquilo, né? Então, a coisa que hoje não é assim, como nós já vimos em alguns documentos, que os pais estragam os filhos com mimos, né, sem colocar limites, sem ensiná-los e prepará-los para a vida, prepará-los para o casamento, prepará-los para enfrentar a profissão e tudo isso, né? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa bastante importante e que, para nós, por exemplo, a gente fica pensando, como é que eu vou imitar Jesus, né? Eu não posso ser Jesus, eu não sou Deus. Mas, olha, essas coisas não precisa ser Deus para fazer, né? Vamos combinar que são coisas que basta a gente se inspirar nesses modelos de vida para dizer, olha quanta coisa boa você pode tirar de tudo isso daí. E tudo isso sem perder a harmonia, a alegria da família, né? Da convivência com as pessoas e tudo mais. Quando eu era moleque, era diferente também, a gente brincava na rua, né? Como Jesus brincava. Hoje as crianças ficam fechadas no quarto jogando videogame, né? Não que seja bom nem ruim, é diferente, né? Então, não sei. Mas é muito legal essa passagem toda. Jesus, apesar da sua curiosidade, apesar dessa instigação constante que ele tinha na mente dele para compreender as coisas, ele, na verdade, vivia como uma criança qualquer da sua época, né? E era para ser assim mesmo, porque esse era o propósito da vinda dele aqui entre nós, né? Então, sim, ele se interessava muito pelas coisas, tinha uma curiosidade muito grande, e acho que outra coisa que chama muita atenção é a conexão que ele tinha desde pequenininho com o pai dele, né, celestial. Então, tenho que ter uma conversinha com meu pai. Você vai mandar eu rezar? Eu rezo. Quanto que eu tenho que rezar? Eu rezo isso, rezo aquilo. Mas depois que eu acabar de rezar esses negócios tudo, eu vou bater um papo com meu pai. Não é isso? E acho que isso que é legal, né? Isso que esse sentimento interior dele, né? Muito legal. A vida de Jesus realmente era apaixonante, né? E agora, a partir do próximo documento, começa a ficar mais interessante ainda,